sei se alguém quer desde já fazer alguma pergunta. Não? Então, eu começaria por fazer uma pequena introdução. Bom, tivemos aqui 3 comunicações onde me pareceu, pelo menos a mim, na leitura que posso fazer das 3, uma dialética entre apropriação e o não apropriável. Nas 2 primeiras, uma questão da apropriação do conto de Bartholin sobre outros, por outros, no caso da primeira comunicação pela literatura, no caso da segunda, a recepção de Bartholin em Portugal, as traduções, que são também uma forma de intertextualidade, e da apropriação de um texto primeiro. E a nossa última comunicação, que versou mais, diria eu, sobre a questão do inapropriável, e sobre a qual eu vou fazer então uma pergunta. Bom, quando começou logo por referir Heidegger, e quando, à medida que foi avançando, eu lembrei-me sempre de um conceito sobre o qual eu gostaria que dissesse alguma coisa pertinente, que é o conceito de Heidegger. Justamente nesta dialética entre o apropriável e a passividade. Numa altura em que falou aí da questão da técnica, ou referiu a questão da técnica, na altura em que justamente a própria produção de acontecimentos na nossa cultura é apropriada pela técnica, pelos média, que assumem eles próprios como acontecimento e ocupam esse espaço da cultura que há. Pergunta vasta, complexa. Bom, mas percebo que nos mantemos num campo aberto por Heidegger, precisamente. Eu devo dizer, desde logo, que tentei aqui ter o cuidado de situar claramente que esta genealogia heideggeriana, aquilo que eu estava a dizer, tem sempre como base o próprio trabalho de destruição da tradição filosófica que Heidegger faz. Portanto, o trabalho de destruição da tradição filosófica, que é uma certa tradição metafísica do pensamento, é fundamental. Porquê? Porque, precisamente, ele abre possibilidades que não derivam, digamos assim, que não derivam axiologicamente da própria tradição. E, portanto, Eirenis é aí uma possibilidade de um pensamento que já não deve à tradição. De um pensamento que já não deve a questões como a figuração do sujeito, a representação do objeto, não é? Portanto, um pensamento que tem a possibilidade de recomeçar a pensar. Portanto, é aí que eu leio, de alguma forma, o surgimento da questão da Heidegger. Como essa possibilidade de recomeçar a pensar. Ora, a questão é que nós não podemos, de alguma forma, recomeçar a pensar se estamos, evidentemente, tomados pela mobilização total, que é, precisamente, a mobilização que a estrutura metafísica nos impõe. Não é? E toda a minha leitura desta questão, destas questões de desapropriação, tem sempre esse pano de fundo. Não podemos começar a pensar se estamos, de alguma forma, já a pensar em termos de um constante retomar cíclico, como, aliás, Heidegger acusa Nietzsche de fazer, não é? Quer dizer, estamos constantemente num interno retorno do mesmo, que é a fase nihilista, digamos assim, da tradição. A técnica tem aqui uma posição, eu diria, misteriosa, porque
seria ingênuo tomar a técnica como, digamos assim, uma pura figura da tradição metafísica ou uma pura possibilidade que se retira dessa tradição. Eu penso que, precisamente, toda a tendência do último Heidegger é precisamente para poder pensar essa potenciação que é verdadeiramente inédita, que está no cerne da técnica, e daí, precisamente, a ligação da Leibniz à técnica. Precisamente uma potenciação cujo reconhecimento nós não podemos plenamente efetuar. Portanto, nós estamos numa situação onde não é possível reconhecer a figura da técnica. Ela não se dá plenamente a reconhecer, não se dá plenamente à identidade. Com esse quadro que está aqui. Por acaso tenho uma pergunta. Levantou-me algumas dúvidas, porque no momento em que invoca a questão que está subjacente entre o ente e o ser em Heidegger, a resposta heideggeriana será um pouco através da linguagem, e será a linguagem a criadora do mundo, de uma poética para habitarmos esse mundo. E a minha questão vai justamente porque eu acho que o movimento em Bartleby é justamente o contrário, é uma desapropriação do mundo. Deleuze fala de uma agramaticalidade, e eu compreendo perfeitamente nesse sentido, a forma I would prefer not to, porque o preferir não, na minha opinião, há qualquer coisa que impede esse habitar. Muitas pessoas hoje invocaram um movimento de suspensão, de inoperância. Eu compreendo como tal, por isso não sei como é que se daria esse estar aí, porque Bartleby verdadeiramente não está. Queria saber como é que é possível resolver essa... Bom, como eu disse, o estar aí também tem essa dimensão, claro, porque é o estar aí. Esse aí resvala constantemente. Mas, atenção, há aqui um perigo que é sempre Heidegger, portanto, filósofo de uma ontologia da linguagem. Bom, essa questão tem uma série de problemas, mas o que me parece essencial é que em Heidegger todo o trabalho sobre a linguagem, o alemão, e o grego, de alguma forma, é um trabalho de profunda recriação da linguagem, não um trabalho ao nível das etimologias. Portanto, não é um trabalho genealógico, no sentido de uma reconstrução genealógica da etimologia, mas é um trabalho, de alguma forma, de recriação e mesmo de inadequação linguística. E há muitos exemplos por aí. Eu já agora aproveito a sua questão para evocar esta edição do Bartleby, com certeza, não sei se já foi aqui referida em alguma das sessões, esta edição que foi organizada pelo Pedro Paixão, um amigo meu, a edição do Bartleby, que tem o ensaio, penso, o ensaio do H. Esta edição foi profundamente criticada. Porquê? Porque o Pedro Paixão criou, em cada vez que a frase Bartleby, a frase do Bartleby é pronunciada, o Pedro Paixão grafou como preferia de não. Preferia de não. Que é por nonsense em português. Não é? Preferia de não. Ora, isto parece muito próximo do trabalho do Heidegger sobre o alemão. Mas não foi referido. Portanto, este aspecto não foi referido. Mas é uma edição considerada que foi verdadeiramente crucificada na crítica. Como é que é possível pegar, aliás, pegando uma tradução que já existia, porque penso que é a tradução do Gil de Carvalho, pegando essa tradução,
ela foi verdadeiramente massacrada por este, ainda por cima em negrito, não é? A negrito temos o preferia de não. Repetido todas as vezes que o texto aparece repetido. Não parece em ordens diferentes. Embora eu não estivesse a evocar, atenção, eu não estava a evocar esse aspecto do pensamento, não. Mas não me parece que haja uma distância essencial. É que para o Heidegger a linguagem é a casa do ser, e é assim que se... mas é essa a questão que eu, essa a questão que eu acho que está subjacente e que distingue Bartleby da posição de Heidegger, porque eu não consigo sequer ver um movimento de subjetivação mas a casa do ser não é... A casa do ser não é... Através dessa fórmula linguística eu não consigo ver um movimento de subjetivação. E como não consigo ver, é por isso que Bartleby inclusivamente morre. Não há nada que o salve. Bom, vamos lá ver. A questão aqui essencial é que Heidegger abriu claramente a fenda na nossa capacidade de entender a ontologia. Portanto, essa fenda é essencial. Quer dizer, não há... todo o pensamento ocidental revela-se através dessa fenda. Ele vive nessa fenda. Eu diria mesmo, a casa do ser é, de alguma forma, a incapacidade de ver a própria fenda. Portanto, eu não leria a casa do ser no sentido Heimat, do conforto, da habitabilidade. Eu diria que há aqui talvez uma acústica poética que nos induz em erro. Eu diria que a linguagem é a casa do ser, sim senhor, mas é a casa do ser na medida em que ela está constantemente nessa fenda, nessa impossibilidade de resumir o ser, de, no fundo, dizer o ser a partir do logos, que é essa a questão. Mas o ser só se dá através da linguagem. Daí Heidegger vai justamente resolver o problema entre o ente e o ser. Heidegger não diz que o ser só se dá através da linguagem. Não concordo, não é? Aliás, basicamente o ser não se dá. O ser não se dá. A questão essencial é essa, o ser não se dá. Não é? E quando o ser se dava, era através ou da figura teológica ou da figura da verdade. Essas eram as duas figuras essenciais em que o ser se dava. Portanto, a questão da poesia, que é uma questão que aparece no chamado segundo Heidegger, e sobretudo com as leituras dos seminários sobre Hölderlin, essa questão parece-me já uma questão que já está posicionada num outro problema. Bom, dou então por termino. Ok. Posso? Pode, claro. Houve uma frase que disse na sua conferência que me suscitou curiosidade, mesmo em termos de contextualização, porque houve algumas questões que me escaparam, que é a seguinte: não há passividade quando aqueles que nos rodeiam não nos compreendem. Não sei se recorda. É só por uma questão de clarificar, não estou a pôr em dúvida se a partir daí não há passividade quando aqueles que nos rodeiam nos compreendem. Foi isso que disse? Eu penso que não nos compreendem. Mas eu diria, não, nos compreendem. Nos compreendem, então foi isso, pois. Foi. Bom, se fosse de uma maneira ou de outra, era a partir daí dessa... Evidentemente, a compreensão é aquilo que, no fundo, retira qualquer possibilidade de autoafirmação, por paradoxal que isso seja, a passividade. A compreensão retira-nos desde logo a possibilidade da passividade. Se o outro me compreende, eu já estou... A possibilidade da passividade? Exatamente, a possibilidade da passividade é, de alguma forma, anulada pela própria compreensão, pelo contexto da compreensão. Ora, esse é o contexto das sociedades modernas, é um contexto de compreensão. É um contexto de compreensão constante e cruzado nas várias especialidades. É o mundo dos especialistas, é aqueles que nos compreendem em todas as nossas dimensões, e todas essas dimensões
são de alguma forma tematizadas. Quer dizer, todas essas dimensões dão uma explicação da passividade, explicam a nossa passividade. Porque, na verdade, para o especialista, ou para o discurso do especialista, daquele que nos compreende, a passividade não existe. A passividade não existe. De alguma forma, o especialista tem razão, a passividade não existe. Não é? De alguma forma, ele tem razão, a passividade não pode existir precisamente nesse plano da sua tematização. Mas aqueles que nos rodeiam são, de facto, aqueles que tentam sempre dizer qualquer coisa relevante sobre a nossa passividade. Se não explicá-la, pelo menos diagnosticá-la. Pois está aqui a escapar-me qualquer coisa. Passividade, talvez em termos axiológicos aqui não faça sentido. Se é bom, se é mau, quer dizer, passividade... Não. Pois não, estou a pôr a questão. Não. A passividade deriva dessa possibilidade de nós nos apercebermos enquanto tendo uma relação com o próprio ser. Essa possibilidade. Ter uma relação com o próprio ser. Relação, obviamente, não pode ser tal relação metafísica, não pode ser de alguma forma dita, não é? Mas que está na esfera da vida. Está na esfera da vida. Não é? É o problema da vida. Eu ia falar, por exemplo, de Michel Henry, que debate precisamente este problema da passividade a partir do ponto de vista da questão da vida. Não é? E como nós sabemos, a vida é um dos temas mais atacados pela modernidade. A vida é verdadeiramente objeto de sistemática avaliação, sistemática quantificação e sistemática tematização. Bom, dou então por terminado, devido a razões de tempo, esta sessão de comunicações, lembrando que após um breve intervalo vai então ter início o ciclo de cinema que acompanha este colóquio da responsabilidade de Inês Cerceira Dias e Joana Frazão, e que amanhã às 10h15 retomamos então o nosso ciclo também com o cinema. Obrigado.